Olá, boas-vindas a mais esta análise, um conteúdo educacional trazido pela Ford College. Só lembrando, para mergulhar fundo neste e em vários outros temas essenciais da Web3, é só acessar a Ford College. Bom, na nossa última conversa sobre os frameworks teóricos da Solana, a gente ficou bem focado na teoria, né? Hoje, a coisa muda de figura. A gente vai tirar o famoso relógio interno da Solana, a prova de história, do campo abstrato e transformar isso em um projeto de engenharia de verdade, um artefato empírico totalmente mensurável. Vamos lá? Para guiar a gente, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, da teoria à prática. Depois, o metrônomo criptográfico. O que medir exatamente. O desafio da validade. Desenhando um estudo empírico. E, por fim, os próximos passos na pesquisa. Bem direto ao ponto. Certo, começando pela seção 1, da teoria à prática, conectando o framework à observação. Aqui é onde a gente deixa aqueles modelos puramente matemáticos da última sessão de lado e vai colocar a mão na massa com dados ao vivo, no mundo real. E essa mudança de paradigma é fascinante. O que isso quer dizer na prática? A marcação temporal deixa de ser só uma suposição teórica e vira um artefato empírico mensurável. Ou seja, a prova de história, a nossa querida POIOH, não é uma espécie de caixa preta mágica rodando lá no fundo do protocolo. Na verdade, ela é um instrumento mecânico. Ela produz hashes, carimbos de tempo verificáveis, contadores de ticks, e tudo isso pode de fato ser capturado, instrumentado e testado por nós. É algo palpável. Avançando, chegamos à seção 2, o metrônomo criptográfico, uma orquestra distribuída. Esse é um modelo mental fantástico para ajudar a entender a dinâmica dessa rede toda quase instantaneamente. A definição base para a nossa pesquisa é exatamente essa. O metrônomo criptográfico é a visão empírica da prova de história, emitindo os seus ticks em intervalos que podem ser comprovados criptograficamente. Para visualizar melhor, imagina POC como um maestro extremamente rigoroso. Esse metrônomo central dita a batida com precisão matemática pura para uma orquestra gigantesca de validadores espalhados pelo mundo todo. Ele organiza a passagem do tempo antes mesmo que qualquer consenso precise acontecer. Mas aí é que tá. O contraste entre a teoria e a realidade bate forte. Do lado esquerdo, a gente tem um metrônomo interno, que é aquela geração perfeita e isolada dos ticks da POH. Uma maravilha. Só que do lado direito, a gente tem a recepção da orquestra. É assim que os músicos, ou melhor, os validadores, realmente ouvem essa batida. E olha, a realidade é um caos. A gente lida com latência na rede, problemas em cabos submarinos, lentidão de processamento. Então, por mais que a batida do maestro seja impecável, a reação da orquestra depende puramente da acústica dessa rede global. Bom, entendendo isso, fica a grande dúvida da seção 3. O que é medir exatamente? Como a gente transforma todos esses conceitos bonitos sobre o tempo em dados que a gente possa realmente usar? Aqui a gente tem algo que funciona como uma verdadeira folha de especificações de engenharia. E cada métrica tem a sua fonte de dados, mas também tem um limite claro. Por exemplo, para medir a fidelidade de ordenação, a gente usa os registros on-chain. O problema? Não temos um relógio de parede externo para servir de âncora e comparar. Já para a deveva de carimbo de tempo, a gente precisa cruzar os logs dos nós com sondas NTP, o que significa que os relógios precisam estar perfeitamente sincronizados para dar certo. Para a latência entre slots, usamos traços RPC, mas correndo aquele risco chato de viés de amostragem se a amostra for muito pequena. E a manipulabilidade? Bom, esses experimentos são feitos em testnet. Afinal, existem limites éticos e de segurança bem claros, né? Ninguém quer fazer um teste que acabe derrubando a mainnet. Isso nos leva à seção 4, o desafio da validade. Aqui, o foco passa a ser garantir o controle de qualidade. Porque, vamos ser sinceros, fazer medições super detalhadas não serve para absolutamente nada se as nossas próprias ferramentas estiverem contando mentiras estatísticas para a gente. O segredo aqui é fazer as perguntas certas, começando pela validade de construto. Essa variação que a gente está vendo é realmente o relógio falhando ou é só um atraso na rede disfarçado? Depois, a validade interna. A gente conseguiu mesmo isolar as causas? Tipo, será que o atraso é culpa do protocolo ou um nó específico simplesmente sobrecarregou a própria CPU e bagunçou tudo? E tem a validade externa. Se a gente acha algo interessante num laboratório fechado, com 5 computadores super rápidos, isso reflete o comportamento de milhares de validadores no mundo real lá na mainnet? A gente está avaliando o metrônomo de verdade ou só o eco da orquestra? Com todos esses riscos mapeados, a gente passa para a seção 5, desenhando um estudo empírico. A ideia é colocar a mão na massa e preparar um teste de estresse na prática, simulando como essa orquestra se comporta sob altíssima pressão. Existe um fluxo bem lógico para garantir resultados limpos.
Passo 1. Definir alvos e formular hipóteses testáveis com números claros, do tipo, se o congestionamento subir X, o atraso aumenta Y. Sem número, não tem ciência. Passo 2. Escolher os observáveis mínimos necessários. A gente precisa extrair exatamente os logs que importam e não se afogar num oceano de dados inúteis. Passo 3. Antecipar as variáveis de confusão, que são os vilões invisíveis de qualquer teste. E o passo 4, que é vital, pré-registrar a análise. Declarar as intenções matemáticas antes mesmo de olhar para os dados garante a integridade da pesquisa e evita aquela tentação natural de manipular a amostra, sabe? E eu preciso focar rapidinho no passo 3, porque é aqui que muita pesquisa simplesmente desmorona. É absolutamente crucial isolar variáveis de confusão, como a exaustão de recursos da máquina líder ou aquele jitter chato da rede local. Imagina só a cena. Alguém publica um artigo gigantesco anunciando uma vulnerabilidade massiva na geração de tempo da prova de história, e aí, na revisão dos dados, a galera descobre que o computador usado no teste estava fazendo uma atualização do sistema operacional ali no fundo e ficou sem processamento. Complicado, né? A precisão científica tem que ser impecável. As variáveis precisam ser isoladas cirurgicamente. E com esse framework inteiro montado, chegamos à última sessão, próximos passos na pesquisa, preparando a nossa instrumentação para o mundo real. As recomendações práticas aqui são super diretas. Primeiro, fazer um inventário do acesso a dados. O que a gente consegue extrair hoje? Logs locais? Telemetria? Segundo, mapear potenciais redes de colaboração. Na Web3, pesquisa em escala global não se faz sem bons aliados. E terceiro, e mais importante de tudo, rodar pilotos curtos, testes de 5 minutinhos. A ideia não é tentar lançar um foguete para a Lua logo na primeira tarde. O teste de viabilidade ideal é simplesmente registrar e sincronizar os tics da POL de ONIP por uns 5 minutos. E isso já serve de preparação perfeita para o que a gente vai abordar em breve sobre os institutos de pesquisa da Solana. E para fechar a nossa análise, eu deixo essa reflexão aqui no ar. Como esse modelo do metrônomo pode ser aplicado para analisar anomalias em conjuntos de dados reais de pesquisas futuras? Pensa bem, diante de uma flutuação na latência, foi o maestro que errou a batida ou foi a acústica da orquestra que falhou sob estresse? Essa é uma provocação profunda para quem vai construir estudos empíricos daqui para frente. Muito obrigado por acompanhar mais este conteúdo da Forge College. Não esquece de acessar forge.college para continuar dominando essas inovações em blockchain. Um grande abraço e até a próxima análise.